SenaCast, dessa vez agora, esse é o primeiro, apesar de ser a segunda lição, é o primeiro dessa lição nova aqui, ó. Senado Novo, a gente está aqui na Missão Mineira Norte, conhecendo o Congresso de Samuel. Seja bem-vindo, Gu. Muito obrigado, Sam. Cumprimento a galera aí. Muito bom ter vocês com a gente. Obrigado pelo convite, Dani, Gustavão, a toda essa juventude da morada. Vocês têm feito história na nossa igreja. Amém. Aproveitar essa oportunidade para parabenizá-los pelo excelente trabalho. Eu costumo falar, Gustavo, que oração é tudo, não é? Eu tenho orado muito por vocês e até em nome da liderança da igreja agradecer pelo trabalho que vocês vêm fazendo ao longo do ano. Essa ideia desse podcast é excelente, excelente ideia. O público hoje está na internet e é um prazer recebê-los no meu local de trabalho, Centro de Liderança Mineira Norte. Não, e aqui o negócio já é diferenciado, rapaz. Tinha até luz, eu falei, calma, Samuel. Gustavo não quis usar a luz. É porque senão depois, como é que eu mantenho a qualidade? Mas estamos aí. Gente, eu não sei se você tem sua lição. Ô, Gabs, inclusive o Gabriel vai ver, cara. Eu acho que o Gabriel esqueceu a lição dele no acampamento e eu levei ela. Essa aqui não é a sua, essa aqui é a minha, viu, Gabs, que eu comprei. Mas a sua tá comigo, Benção. Fala comigo, vamos tentar se topar, porque a lição dele tá lá em casa. Ele deve estar estudando online, porque o bicho é estudioso. Gabrielzão é fera. É bom demais. Gente, lição 2, estamos falando sobre sucessor. Semana passada não conseguimos gravar, estava numa correria, teve um acampamento, atrasou um monte de coisa, mas estamos de volta, a todo vapor. E estamos aqui na lições sobre liderança. O que você vem achando dessa lição no geral? A lição, já leu, já estudou a primeira lição, estamos na segunda. A lição dos adultos, pelo que eu vi, está meio sincronizada também. O que você achou dessa pegada até agora? Eu achei muito legal, porque eu até, estudando a lição dessa semana, que me fez o quiz há alguns dias, né? Eu até comentei com um amigo aqui, eu vou adquirir a lição, passar a estudar a lição dos jovens também. Porque eu achei a linguagem legal, a linguagem bem leve, é teológica, sim, mas contextualizada. Acho que é bem legal, até achei bem legal também, a tirinha, até mandei uma mensagem para a Dani, porque quando eu vi a tirinha eu fiquei assim, entusiasmado, e como que o autor da lição conseguiu expressar em algumas figuras, em pouco texto, essa questão das tirinhas e a questão de Josué. Sim. Você me permite dar uma... Deixa eu chamar os editores, sim, então. então. Editor, vamos colocar a tirinha? Legal. Aí, pronto. Isso. Vamos falar da tirinha. O negócio aqui é tudo tecnológico, gente. Vamos lá, ué. Gu, ó, pra você ver que bacana. Filho, o pai abordando o filho, né? Uhum. Filho, você viu que abriu uma vaga de emprego? Aí o filho, é mesmo, pai? A vaga é para qual função? E quais os requisitos? E para substituir Moisés. Aqui diz, procura-se jovem corajoso, resoluto, perseverante, incorruptível, sem qualquer interesse egoísta e completamente dependente de Deus. Aí o filho, está cada dia mais difícil atender as exigências do mercado de trabalho. Que fantástico! Questão contextualizada, que eu falei com você da questão da linguagem da lição dos jovens. Contextualizou algo que a gente pode parecer banal, vaga de emprego. Sim. E a lição dos jovens durante a semana ela enfatizou isso. Tem até uma pergunta que eu achei interessante. Jovem hoje que está assistindo esse podcast, até para jovens como eu de 48 anos, parece completar 49 anos, se surgisse uma vaga nos dias bíblicos para substituir Josué, você aceitaria essa vaga? Eu fiquei com essa pergunta, até estudando hoje cedinho essa lição, fiquei com essa pergunta na minha cabeça, e que responsabilidade que é, né, Gu? Eu vejo assim que hoje em dia, e eu gostei dessa contextualização, porque se a gente observa na primeira tirinha, o menino tá igual os meninos de hoje, distraidaço. Não tá nem ligando com a passou. Gente, eu esqueci minha aliança, acabei de ver, olha, eu tomei banho pra mim. Amor, me desculpa, viu? Depois ela vai brigar, bicho, ela vai brigar, eu esqueci. Mas enfim, ele tá distraidaço, pô, ele não tá nem de um capa-soca, tá a abelha voando ali, e é como a gente está hoje em dia, muitas vezes distraído com muitas coisas. E aqui, essa vaga de emprego, eu interpretei ela como se fosse o chamado de Deus. É o chamado de Deus para, se eu estou na liderança, se eu não estou na liderança, é um chamado de Deus para uma convivência diária, para um estudar diário, uma leitura da Bíblia, uma oração, alguma coisa, e muitas vezes a gente está distraído. E quando a gente olha e fala assim, não, cara, tem que estudar a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, tem que orar de comer, tem que não sei o quê, já não quero, não, tá muito difícil, tá cada vez mais difícil servir a Deus.
E é a sensação que esse jovem estava tendo, e às vezes eu sempre, como a lição contextualiza bem essa coisa, eu procuro trazer para a gente, será que eu sou esse jovem distraído? Que às vezes acho que é exigência demais de Deus querer que todo dia eu pegue minha lição e leia, que todo dia eu abra uma meditação, que todo dia eu faça uma oração. Então eu vejo que a lição já começa a dar esse know-how para a gente, esse campo de vista, a partir desse jovem. Às vezes a gente está muito distraído, achando muito difícil, está exigindo demais Deus para que eu seja um servo dele. E às vezes não é isso. E Josué, gostei dessa parte que você colocou, da questão das distrações. O mundo hoje é o que mais tem distrações, né? As redes sociais podem se tornar distrações, as nossas relações interpessoais podem se tornar distrações, o celular, a internet, como eu falei aqui agora há pouco, o meu Cruzeiro Esporte Clube pode se tornar uma distração para a minha vida, não sei qual time que você está, Flamengo. Rumo ao título. Sabe que todo cruzeirense também tem um pouquinho de flamenguista, né? Sempre. Então, são várias as situações que poderão tornar-se ou fazer com que a gente se distraia. E Josué, no contexto da lição, e a gente estudando lá Números, o próprio livro de Josué, Êxodo, e algo me chamou a atenção, que nós estudamos a lição de Êxodo no trimestre passado, e agora? Né? E foi citado em algumas situações Josué do lado de Moisés, servindo Moisés, né? E depois ele assumiu o posto de Moisés. Deus o escolheu para liderar o povo. E Josué não permitia que as distrações fizessem que eles desviassem o seu foco de entrar na terra prometida. Né? Uma coisa que eu vi e me veio à mente na hora, porque a lição fala naquele episódio, a lição passada do Êxodo, quando falou sobre o bezerro de ouro que o pessoal estava adorando, que o pessoal chegou para Arão e Hur, que eram os líderes que estavam substituindo Moisés, e pediram, e Arão e Hur prontamente foram lá e fizeram. Eles mesmos fizeram o bezerro. E tipo assim, às vezes a gente olhava, olhando para a história, falava assim, não, provavelmente quem iria suceder Moisés seria Arão ou Hur. Mas eles não tinham esse preparo. Sempre que a lição menciona sobre Josué, você via que ele estava incorruptível. Tanto que a lição de domingo, ela já começa falando sobre um líder jovem, ela fala que Josué, ele foi treinado, inclusive, por 40 anos. Durante 40 anos que ele estava no deserto, ele estava sendo treinado, enquanto muitos outros às vezes se desviavam, ele continuava fiel, e a gente acaba vendo isso aí no decorrer. O que você destacou da lição de domingo, Sam? Eu fiquei pensando o seguinte, Lu, você mencionou que ficou 40 anos sendo treinado, né? Será que almejava no coração dele o desejo de se tornar um líder? Né? Não sei se você chegou a pensar nisso. Você ocupar uma função no seu local de trabalho e ficar lá 15 anos na mesma posição, na mesma função, aí a pessoa ou o cargo que você pretende ocupar ou para crescer dentro da empresa, a pessoa sai e você ocupa o lugar dela, pelos seus próprios méritos, né? Eu entendo que esses 40 anos foram de preparo espiritual, preparo emocional para ele, e algo me chamou a minha atenção, lá em Números 32, 9 a 12, diz o seguinte, que chegando eles ao vale de Escol e vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun. Hoje em dia, a gente é facilmente levado a seguir a multidão. Sim, demais. Se você está lá, jovem, vocês estão planejando um projeto, seja social, evangelístico, vamos pegar aqui o acampamento agora que vocês realizaram recentemente. Vocês têm lá cerca de 40, 50 jovens. Aí você lança o desafio para ocupar a terra lá do acampamento, para passarem dias ali de louvor, de adoração, de amizade. Se um ou dois falar que não vai dar certo, esse um ou dois pode levar os 38, os 40 e poucos não acreditar que vai dar certo. Só que eu estou falando no número reduzido. Aqui a gente está falando que é da multidão, é um povo. Né? E eles perseveraram unânimes em seguir a Jesus. Não, a gente não vai se importar com o relatório que o pessoal vai trazer para a gente. A gente vai seguir juntos. Então, eu entendo que o líder, eu até coloquei aqui, que é o domingo é um líder jovem, eu coloquei, líder se faz na provação, líder se faz nas dificuldades. É difícil a gente falar isso agora,
teoricamente, né? Então você está liderando a juventude com Dani lá, vocês têm várias ações e vocês passam por dificuldades. Todos nós passamos, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto profissional. E teoricamente, o que eu estou dizendo aqui pode parecer fácil, que líder se faz na aprovação, nas dificuldades, mas na hora do vamos ver, né, Gu? É complicado. É esse ponto que chama a atenção. Eu vejo assim que, igual Moisés, foi uma sequência. Por exemplo, a nossa penúltima lição, ou foi a última, falou de Moisés pedindo para ver a Deus, mas ele não pediu do nada. Ele já tinha todo um relacionamento, teve a sarça ardente lá atrás, teve as pragas, teve várias coisas para ele chegar nesse ponto. A primeira vez a lição fala aqui que Josué é mencionado, foi justamente numa batalha contra os cananeus. Sim. Ele aparece lá e Deus fala assim: Moisés, bota esse menino lá na frente, para a gente ver como é que ele vai desembolar o trem. E ele vai lá e se demonstra muito corajoso. E conforme ele vai desenvolvendo isso, chega o episódio dos espias, que eles são enviados 12 lá para dar uma olhada em Canaã, e só Caleb e Josué voltam com essa positividade. Então eu vejo que a liderança de Josué, ela foi sendo moldada e preparada, tanto que no finalzinho da lição eu grifei assim, ó: Deus continuou moldando Josué para o papel de liderança. Ele foi moldado na fornalha da espera, da frustração, das provas difíceis, e venceu, porque ele escolheu confiar plenamente na soberania de Deus. E é difícil isso, né, Gu? É difícil. Você ser formado na frustração, nas dificuldades, né? É porque, na verdade, o mundo hoje, a gente prega muito uma teologia de prosperidade, né? E a gente às vezes espera isso, sendo que é totalmente o contrário. A gente vê, quando Deus está preparando alguém, a pessoa passa um perrengue. Quando a gente se aproxima, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu vejo que as pessoas que continuam do lado de Deus, aqueles que Deus prepara e mantém na sua liderança, são aqueles que perseveram e que ainda assim nas frustrações seguem confiando que Deus vai providenciar alguma forma. E é aí que a gente chega na segunda, inclusive, que tem falando sobre líder preparado, que é justamente aquele líder que conseguiu dar uma resistida, ser formado ali na espera, na prova difícil, na frustração, mas está sempre confiando. O que você viu desse líder preparado? Eu achei interessante o primeiro parágrafo da lição de segunda-feira, de nós jovens, que diz o seguinte: quando os israelitas foram surpreendidos por um ataque dos amalequitas, Moisés agiu rapidamente. Chamou Josué e pediu que reunisse um grupo de guerreiros para liderar a defesa contra os inimigos. A batalha foi intensa e durante todo o dia, debaixo de um calor escaldante. Em alguns momentos, parecia que a vitória estava próxima. Entre outros, tudo indicava que o povo seria derrotado. Foi um dia longo, marcado por suor, tal. Acima de tudo, perseverança. Eu peguei aqui, a primeira parte: chamou Josué e pediu que reunisse um grupo. Se você quer fazer a diferença, você não vai conseguir fazer sozinho. Jamais. Sempre tem que ter um grupo, né, Gustavo? Tem que ter. Eu sempre gosto de pegar vocês como parâmetros, se vocês me permitem. Tem um grupo da morada, que é o grupo dos jovens, que vocês fazem eventos sociais, espirituais, cultos. Vocês em pequenos grupos realizam várias atividades. Alguém entrou, vocês têm esse grupo, mas só que tem um grupo que lidera esse grupo. Né? Que foi o que aconteceu com Josué. Moisés, ele tinha essa visão. Esse líder preparado, eu coloquei da seguinte forma, Gustavo: um líder preparado e que atua sob a atuação do Espírito Santo estará mais que preparado para enfrentar os gigantes da jornada desta vida. E a própria lição, Gustavo, eu sou jornalista, eu converso com força, viu? A própria lição fala o seguinte, e sabia que se Deus os havia chamado para atravessar o deserto, certamente os guiaria até o fim. Eles tinham gigantes para enfrentar, eles enfrentaram esses gigantes. Tudo começa com um grupo que foi formado por Moisés. Sim. Se prepararam espiritualmente para enfrentar esses gigantes, e no finalzinho da lição, Gustavo, acho que o último parágrafo fala o seguinte, que a gente sabe que por conta própria não tem força suficiente para vencer, mas o convite divino é claro: olhar além de nós mesmos e confiar em seu poder. Deus nos chama a entregar a Ele nossas batalhas, nossas lutas, nossos pesos. E se colocarmos tudo aos seus pés, Ele caminhará ao nosso lado e nos dará a vitória. Sabe o que eu fico pensando, Gustavo, nessa história do povo de Israel?
que Deus é um Deus misericordioso, um Deus paciente, e que ele atuava por meio dos líderes. Sim. Né? Eu vejo que, inclusive o que você falou, está grifado. A gente sabe que eu grifei também. Porque assim, primeiro ponto que eu vi, Josué, ele era um escravo. Sim, escravo. Ele nunca tinha liderado, nem nada. Assim, para ele pegar algo e começar assim, do nada, tem que realmente ter uma liderança que apoia, um grupo, né, que o apoia, que ajuda ele a confiar, para que ele consiga dar sequência. Eles começaram com uma batalha e lá a lição ela vem trazendo que Josué ele tinha certeza que o mesmo Deus que fez os milagres lá no Egito, que liderou eles no Mar Vermelho, protegeu durante o deserto, ia seguir protegendo. Essa era a certeza de Josué. Então o primeiro ponto é essa fé e essa confiança que eu vejo nele. A gente lá no Morada, eu cheguei a estar com 2 anos agora, fez 2 anos que semana passada, não me lembro exatamente, passaram demais. E aí eu lembro que a gente chegou, e a gente viu um ponto ou outro, eu sentei, chamei Dani, falei, Dani, será que dava de mudar aqui, ali? Será que dava? Amigo, vamos fazendo. E uma coisa, olha, primeira mão, hein, notícia. Uma coisa que a gente... Furo de reportagem. Que eu sempre falei pra ela, falei, Dani, como é que a gente não tem um retiro espiritual no carnaval, cara? Precisa ter. Ela, não, porque cada um vai para um canto, papapá. Às vezes ela ia desse ano eu fui para Januária, aí ela foi para Belo Horizonte, uma galera foi para Belo Horizonte, outra galera pegou Central, e a gente fez esse acampamento agora com os meninos. Eu falei, Dani, bora fazer um retiro. Ela, amigo, o que você acha? Eu falei, vamos tentar. Aí a gente organizou o nosso clube da liderança e começamos a procurar, porque o desafio era achar um local que tivesse disponibilidade, porque nessa altura do campeonato, difícil. E a gente procurando, encontramos um lugar. Aí a gente, vamos lá ver o lugar, vamos lá. Aí fomos lá ver o lugar, um lugar legal, gostoso, bacana e tal. E aí, vamos? Eu vou falar com o pastor. Aí fomos falar com o pastor, que é o grupo, né, superior ali. Aí ele começou, acho que com ansiedade, falou com a galera. Aí ligou e aí tal, vamos ter retiro espiritual. Em primeira mão. Primeira mão, aí se prepara, benção de Deus. Nós vamos lançar, já vamos lançar as inscrições e tudo mais. Então, assim, tipo assim, às vezes ela virou, eu lembro que o pastor Wagner me ligou e falou assim, amigo, e aí, o que você acha? Vai rolar? Eu falo, vai rolar, pastor. Aí você sabe que na época é concorrido, porque tem vários outros com tradição e tal. Eu falei, pastor, vamos confiar. Falamos com Deus aqui, e se ele botou esse negócio no nosso coração e deu esse sítio com essa liberdade, é porque vai dar certo. Então, às vezes, o nosso primeiro passo para fazer as coisas, que seja para Deus, agora estamos dando o exemplo do retiro, mas que seja da nossa vida pessoal mesmo. Às vezes, melhorar uma questão de comunhão com Deus é primeiro confiar. Cara, não vou conseguir acordar 15 minutos antes, não. Bota o despertador e fala, Jesus, me ajuda, pô. Que Josué, ele ia dando os passos, ele confiava, e à medida que ele foi tendo fé, Deus começou a honrar ele e passou a dar certo. Tanto que terça-feira fala assim, confiando no poder de Deus, que é aquilo que foi dando certo, de acordo com o que ele confiava. Conforme ele ia confiando, Deus ia suprindo e sustentando ali para que as coisas acontecessem. O que você viu de Deus? É interessante que você fez uma lembrança aí, da questão do Josué, ele era um escravo. Sim. Né? E Deus pode, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, sabe, que Deus pode transformar o ordinário em extraordinário. Você pensa hoje, Josué nos dias de hoje, um escravo. Porque existe muitos lugares, infelizmente, onde existe a escravidão ainda. E Deus pegou esse homem, formou ele, Moisés meio que discipulou ele esperou um tempo e fez o que fez. E a lição de ter sobre a questão de confiando no poder de Deus, eu meditei um pouco, Gustavo, em Êxodo, capítulo 17, versos 9 a 11, Moisés subiu a uma colina para orar. É interessante quando os braços eram estendidos, ganhava. O negócio avançava. Quando ele abaixava os braços, a coisa retrocedia e não acontecia. E eu coloquei da seguinte forma, Gustavo, que nas batalhas da vida não iremos conseguir avançar sem a dependência de Deus. E a própria lição menciona isso. Sim. Pode parecer, né, Gustavo, algo simplório o que você falou aí agora. Eu pedi a Deus colocar um despertador para que eu possa acordar 15 minutos mais cedo ou 20 para orar a Deus, mas é isso. Eu costumo dizer, eu tenho tentado fazer um exercício comigo, Gustavo, o seguinte aspecto, que nas menores ou nas maiores coisas, eu preciso ser dependente de Deus.
Quando o Dani me convidou alguns dias atrás para eu participar desse podcast, eu agradeço mais uma vez a vocês pelo convite, eu comecei a mentalizar a coisa e orar a Deus para que a coisa pudesse acontecer. Porque já pensou se você chegasse aqui, eu não tivesse nada preparado, não me preparei para essa ocasião, não ia acontecer. Não tinha como. Não tinha como. E Josué, Deus deu a ele uma grande responsabilidade que fazia com que ele precisava depender de Deus. Né? E eu vou ler só um trechinho na lição de terça-feira, que diz o seguinte: às vezes liderar é um caminho solitário, por isso caminhar perto de Deus é essencial, porque só Ele é uma fonte de força e apoio que nunca falha. Vou pegar o exemplo do acampamento mais uma vez. Pode ser solitário. Você conversou com o Dani, conversou com o pastor conversou comigo, e no coração seu, quando veio na sua mente essa questão que foi o Espírito Santo, eu entendo que o Espírito Santo ele conduz e nos induz a boas coisas, a nos depender mais de Deus, foi algo solitário ali para você. Você compartilhou com o Dani, vocês conversaram, mas alguém tem que começar. Né? Pode ser solitária a liderança, mas ao lado de Deus, ao lado do Espírito Santo, ele pode fazer proezas em nossa vida, como fez a vida de Josué. E entendo também, Gustavo, que essa dependência de Deus não é só ir na igreja. Sim. Você vai fazer uma viagem daqui a pouco, você vai fazer um negócio, você vai dar uma aula, você vai atender um paciente, enfim, nas maiores ou nas menores, até as maiores coisas, nós temos que depender de Deus. O que é depender de Deus, Gustavo? Eu vejo que aqui é o jornalista perguntando agora. Tá? Você falou para mim participar, eu já estou perguntando, Gustavo. Assim, eu vejo que a dependência de Deus, ela é justamente você colocar Deus diante de tudo que você vai decidir. Porque, olha que bacana aqui. Você falou assim, eu oro por vocês. Eu estou orando lá pela liderança e tal. E a lição fala assim, Josué liderava a batalha lá embaixo, Moisés subiu para orar. Então, teve uma ação e teve a oração ali. E eu fiz esse paralelo com a gente, porque muitas vezes a gente, está ali num acampamento, organizando uma coisa, mexendo com os meninos e tudo mais. O TinaCast, por exemplo, eu fui fazer uma prova no Rio Grande do Sul, e meu irmão, que não é adventista mais, ele foi cortado da igreja tem um bom tempo, ele se diz agnóstico e tal, porque ele fala, não posso provar nem que Deus existe, nem que não existe e tal, fica muito neutro, mas ele leva o filho dele 100 quilômetros todo sábado numa igreja adventista. Ele sai, mora no interior, e ele mora a 100 quilômetros de Porto Alegre, ele vai a Porto Alegre, na central, porque ele diz que lá tem um preparo bacana para o menino e tal, lá. E aí eu ia ter a prova no domingo, eu fui para chegar lá tipo numa quinta-noite, fiquei a sexta-feira com ele, sábado fomos para a igreja. Lá na igreja, lá na salinha, os meninos lá de Porto Alegre passaram falando sobre, o pessoal estava falando, não estou querendo aprovar, vão tirar no nosso Podtina, porque eles estão falando que o nome é muito esquisito e tal. Aí eu falei, Podtina? Falando, cara, isso é um podcast da lição, certeza. Eu falei, eu vou fazer um TinaCast. Porque Podtina pode ficar... Aí eu falei, Dani, o que você acha? Amigo, você acha que dá? Eu falei, eu acho que dá, então eu vou fazer. Então assim, eu vejo que muitas vezes a prática ela se desenvolve por conta também de uma oração que tem lá. Então, às vezes, se eu não tenho essa desenvoltura para entrar numa prática das coisas de Deus, eu posso ter desenvoltura de orar por elas, de desenvolver uma oração. Às vezes isso não precisa ser nem relacionado à igreja, sabe? Sim. Às vezes a minha própria vida. Eu pedi para Deus, eu falo assim, Jesus, eu sou meio vergonhoso, eu não gosto de estar assim, né, ali na evidência e tal, lá. Mas me ajuda aqui, pelo menos, eu sempre falo, Deus ele pede qualidade e não quantidade. Exatamente. De 7 dias ele pede 1, de 100% ele pede 10, mas que seja com qualidade. Então a gente precisa também desenvolver essa nossa confiança. A lição fala, o que fazia diferença na liderança ou na vida de Josué era a sua fé. Sua fé. Era justamente ali que ele conseguia. Foi isso que fez com que ele se posicionasse ao lado de Caleb, mesmo quando a maioria dizia o contrário. E às vezes a gente precisa se posicionar ao lado de Deus, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Minha esposa, a gente vendo The Chosen há pouco tempo, ela falou assim, amor, se Jesus fosse dos dias, eu também não sei, cara.
Porque ele era meio maluco. Ela olhando o tiozinho ali, né? Tipo assim, porque a gente olha, é como se o pessoal ali do clero, a gente pega o nosso presidente, o secretário, aí vem alguém do nada contra eles, pô. E a gente fala, cara, mas tudo que eu aprendi na minha vida tá dali. E aí vem batendo muito de frente e tal. Eu falei, rapaz, e eu comecei a pensar, e é na sinceridade. E às vezes, e aí, como é que eu tô? Em qual lado da história que eu tô? Será que eu estou no lado esquisito para o mundo, mas correto diante de Deus? E tudo isso vai depender, é igual o pastor Gustavo fala numa pregação dele. Ele fala, cara, às vezes eu posso estar equivocado aqui, tá? Então vem e me ensina. Mas para você ir ensinar, você tem que ter pelo menos uma vida de comunhão. Tal qual a gente acredita que o pastor Gustavo tem, a gente acredita que ele tem uma vida de comunhão. Ele analisa a Bíblia. Como é que está? Você está estudando a Bíblia? Você está falando com Deus? Você está tendo proximidade dele? Porque é isso que vai fazer a diferença. A dependência só vem com comunhão, né, Gustavo? Só vem com comunhão. A confiança depende de comunhão, né? Eu só vou me relacionar com Deus e criar essa dependência dele se eu tiver relação com ele, comunhão com ele. E que comunhão é essa? Aí você, estudo a Bíblia, é oração. Eu estou fazendo, Gustavo, uma pós-graduação em teologia, estudos adventistas pelo NASP. Eu até comentei essa semana com um amigo meu aqui na missão, que eu comecei a estudar a Bíblia de uma outra forma. Eu sei que você tem conhecimento teológico também, de 1 ano e meio para cá, de uma outra forma. Eu estudo a Bíblia, a essência do texto, e um exemplo bem simplório, pode parecer simplório: o Senhor é o pastor e nada me faltará. Nada me faltará? Nada me faltará, já fico pensando em recursos financeiros, que nada de ruim vai acontecer durante o dia, mas que nada faltará a esse. Eu fico pensando nisso durante o dia. Quando vier alguma situação adversa, eu lembro do texto bíblico, no momento de oração, eu vou ficar o dia inteiro orando lá em casa, eu posso correr orando, eu posso trabalhar orando. Eu tenho que aprender a exercer isso, a exercitar isso, para me criar dependência de Deus. E você citou o pastor Gustavo, ele tem um exemplo que ele menciona, a questão da filhinha dele, que pula lá, na questão da cozinha lá, acho que é um quarto que ele tinha na casa dele, um ambiente, um espaço que ela pulava e ela tinha certeza que ele ia abraçá-la, segurá-la. E nesse mundo que a gente vive hoje, eu só vou pular se eu tiver certeza, se eu tiver dependência de Deus. E hoje eu sou facilmente levado, Gustavo, a não acreditar, a não me depender de Deus. Porque eu fui no médico recentemente, aqui abrindo uma questão até pessoal, alguns meses atrás, e o médico olhou os meus exames e falou assim: você está com gordura no fígado, e você vai ter que tratar essa gordura no fígado. Eu sou hipertenso e tal, e vou te passar aqui uma dieta, você vai ficar 2 meses sem açúcar. Eu cheguei lá e falei: doutor, eu corro quase todos os dias, tal, você tem que continuar mais do que a sua obrigação, mais ou menos isso. Você vai continuar tomando seus remédios, você vai parar de tomar leite, você vai cortar tudo, doces, cortei tudo, Gustavo, refrigerantes e tal. Fiquei 2 meses dessa forma. Quando eu recebi o diagnóstico dessa gordura no fígado, pode parecer algo irrelevante para muitos, mas para mim eu já tive algumas situações de saúde no passado que me levaram a algumas situações. A primeira coisa que me veio à mente, já tenho que procurar o remédio. Cara, eu tenho que parar para pensar em Deus. E a gente, muito que também, Gustavo, a gente é muito levado a pensar: oh Deus, cara, você tem que ter uma relação íntima com Ele. Como a gente está conversando aqui agora como 2 bons amigos, de compartilhar as coisas. Você já falou comigo aqui agora recentemente nos bastidores, de algo que você vai ter que fazer uma viagem e tal, aquele negócio. Isso é relação, isso é proximidade. E muitas vezes eu distancio muito de Deus. Deus está lá, eu estou aqui, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que tudo certinho, mas eu não posso também mecanizar essa relação, essa dependência de Deus. Eu penso dessa forma. Porque uma coisa vai ligar a outra, sabe por quê? Quando eu trago Deus para mais próximo a mim, qual que é a diferença? Deus está em todos os momentos, em todos os ambientes.
Você falou que começa com ele correndo. Eu já falei que eu viajava muito de moto, lá pela sua terra do Mato Grosso, inclusive. Viajava demais de moto. E aí não tinha música, essas coisas não era tão fácil na época. Ter um fone, um celular, alguma coisa. Não que você seja uma pessoa velha. Não, jamais. Que isso? E aí, tipo assim, você ia andando, né? Aquele Mato Grosso com aquelas retonas de 20 km. E eu não tinha muito o que fazer, moto 125, não passava de 90, 95 por hora. E eu começava a conversar com Deus e a gente ia dialogando. Só que eu falei com um podcast que eu gravei com o Dani uma vez, que existem coisas que o Dani não faz se eu estiver presente. Simplesmente para a gente dividir uma liderança. E existem coisas que eu também não faço para o Dani estar presente. Simplesmente por dividir uma liderança, mas às vezes sozinho você vai e faz, tranquilo. Quando você se aproxima tanto de Deus, você tem certeza que Ele está sempre ao seu lado, que as suas ações também vão ser diferentes. Você não vai fazer coisas porque Deus está muito próximo. E às vezes a gente quer ignorar isso e deixar de lado a lição de quarta. Inclusive pense numa palavra da semana. Tem sempre uma palavra que a gente joga, que aí os meninos colocam lá no quiz. Mas o que eu vi aqui, a lição de quarta ela fala assim, é mais fácil conseguir ser um lugar sendo liderado do que tendo que liderar. E às vezes a gente procura justamente essas facilidades. Eu não quero responsabilidade de ter uma intimidade com Deus, onde lá no meu quarto Ele está comigo. Onde no meu trabalho Ele está comigo, onde na minha faculdade Ele está comigo. Não, eu encontro Ele lá na igreja. E está tudo certo, eu vesti uma roupinha ali, uma bequinha mais ok, e o pessoal já preparou um programa bonito, eu chego lá e recebo. Eu vou consumir. Eu vou consumir. O diferencial de Josué era justamente esse. Ele não queria ser liderado. Ele sabia dos desafios que tinha, mas também, apesar do ônus, nós temos também o bônus. Então, quando eu me esforço para trazer Deus para o meu dia a dia e não encontrar com Ele só lá na igreja ou em determinado momento, antes de eu comer, eu vou orar rapidinho aí, que eu vi Deus e tal, e no resto do dia Ele não está lá, não. A gente precisa justamente ter essa luta. E para mim, o que eu consegui tirar ali desse pertence foi isso. Às vezes a gente quer muito ser liderado em vez de liderar. Ou seja, a gente quer muito isolar Deus lá e só encontrar Ele determinado. Mas não, a gente precisa chamar Ele para o dia a dia. O que seria de quarta? Quarta-feira, eu tirei o seguinte comentário, que diz o seguinte. Lá fala que levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Para mim, liderar e servir. Vou pegar vocês mais uma vez como exemplo. Vocês se reuniram lá e decidiram fazer um acampamento. Vocês vão fazer para vocês o acampamento? Não. Vocês estão servindo. Vocês estão servindo uma comunidade. Vocês estão servindo uma família, várias famílias. Então, para mim, liderança é servir. É sinônimo de servir. E o texto fala lá de Êxodo 33:11, e falava o Senhor a Moisés, com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Aí eu coloquei a seguinte pergunta para a gente refletir, Gustavo. Com a bagagem cultural e espiritual que você tem, se surgisse uma vaga de emprego para o lugar de Josué, para liderar uma multidão com as características do povo antigo de Israel, você aceitaria? Eu já tinha feito essa pergunta no início, e no final da lição, que é a parte 4, ela mencionou. E eu grifei ela também. Você grifou ela também. Aí, Gustavo, eu entendo que se você quer fazer a diferença, você tem que ser sinônimo de mudança. Não é? Eu não posso só ir para consumir. Eu costumo dizer que tudo é religião. Se você veste uma roupa, é religião. Se você vai correr, é religião. Você vai viajar, é religião. Religião não é... Eu não posso colocar na gaveta do meu guarda-roupa a religião no sábado depois do pôr do sol e só abrir na sexta-feira à noite que eu vou escolher minha roupa para ir na igreja novamente. Adventista no sétimo dia. No sétimo dia. E isso é fácil? Não, jamais. 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 Pode falar. Eu estou falando muito. Não, tá ótimo. Porque às vezes eu falo demais também, minha mulher fala assim, amor, tem que deixar os outros falar. Ixi, Karina, você vai ter que fazer as observações entre eu e o Gustavo. Mas aqui ela traz uma palavra da rede semântica, e o Sandra já vai dizer a palavra dele, e ela pede para relacionar algumas palavras que te lembrem a essa palavra. Eu sempre destaco algumas aqui. Na liderança, essa semana eu separei liderança, me remeteu a preparo, a desafio, responsabilidade e confiança.
Porque, querendo ou não, você tem que exalar determinada confiança para você liderar alguém. Porque as pessoas que são lideradas precisam confiar em você de alguma forma. Em algum ponto elas precisam. E eu sempre falo que a gente precisa admirar algo em um amigo nosso. Normalmente a gente é amigo de alguém que a gente admira alguma coisa nele. Alguma coisa, às vezes, pode ser que eu também tenha, ou pode ser contrário a isso. Mas as pessoas que você convive precisam ter a sua admiração em algum ponto. Então, se você tem uma amizade que você não admira em nada, às vezes essa amizade é uma amizade que você precisa repensar, rever, porque pode ser uma amizade que não te proporcione coisas melhores, né? E às vezes, quando a gente traz para a liderança, a gente exclui um grupo muito grande. Então, vamos falar sobre liderança não de um grupo da igreja em si, mas de liderança da vida pessoal, porque cada um precisa liderar a sua vida. E lembrar que nessa liderança você vai precisar de um preparo, vai ser um desafio, é uma responsabilidade, e você também precisa confiar de que você está fazendo as escolhas certas. Eu coloquei aqui, essa questão da liderança, da rede semântica, eu coloquei serviço, renúncia, abnegação e planejamento. Eu entendo que são pilares de uma boa liderança. E você falou muito bem, não só no âmbito da igreja, no âmbito pessoal, na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho. E porque quando se fala sobre liderança, né, eu fiquei pensando isso nessa questão semântica aqui, quando se fala de liderança, é pegar o microfone e falar na frente da igreja, eu vou liderar um grupo, mas não é nada disso não. Você falou, é isso também. E você falou bem, essa questão pessoal também, profissional, pessoal, espiritual, enquanto cidadão. Sim, enquanto cidadão. Eu vou citar aqui algo assim, muito simples enquanto cidadão. Se eu moro num certo lugar e se eu vejo uma pessoa passando e jogando lixo onde eu estou passando, ou que seja uma bituca de cigarro, ou que seja um frasco de alguma coisa, eu chego, pego e coloco no lugar que tem que ser colocado. Isso é liderança, é servir. E muitas vezes tem gente que vira e fala assim, você acha que vai mudar o mundo? Não vai mudar o mundo, não. Só que eu escutei uma vez o Rodrigo Silva falando que você muda o mundo, porque existem vários mundos. Existe um mundo, no mundo de Samuel, o Cruzeiro é o melhor time. No meu mundo, o Flamengo é o melhor time. E no outro mundo, outro, porque nós, cada um, somos um mundo nessa terra. E quando você consegue fazer a diferença no mundo de alguém, ou no seu próprio mundo através da sua liderança, você mudou o mundo. Um mundo pelo qual Deus veio e morreu, porque a gente tem que lembrar que Jesus veio e morreu por cada um de nós. E Ele morreu pelo mundo, pelo meu mundo, pelo seu mundo, pelo seu mundo, pelo mundo de todo mundo. E a lição de quinta, inclusive, vem trazendo esse paralelo. Novamente, a lição dos jovens, ela normalmente utiliza a quinta para falar sobre Jesus e fazer um paralelo de Jesus ali. E ela traz esse título, assim, o capitão da nossa salvação. E vem trazendo esse paralelo de Jesus. Uma coisa interessante que eu não sabia, que Josué se chamava Oséias. Eu fiquei surpreso. E Moisés foi lá e falou, agora tu vai se chamar Josué, que é um nome com a mesma semântica de Jesus, de Yahvé, salvação, libertação. O que você destacou dessa quinta? Eu destaquei que, além dessa questão do Oséias, né, eu fiquei surpreso, né? E a questão até da etimologia da palavra Josué, né, do termo Josué, do nome Josué, que diz que ambos significam Yahvé salvação ou Yahvé libertação. Então Josué e Jesus, o nome é uma coisa só. Sim. Né? E eu coloquei aqui no finalzinho, Gustavo, o seguinte, os dois foram enviados para libertar seu povo. A gente vive num mundo onde as mais cruéis situações têm acontecido. Essa semana mesmo eu faço parte do grupo da imprensa aqui em Montes Claros e tem bons contatos aqui dentro, e isso foi falado na imprensa local, onde foi encontrado 2 corpos no bairro aqui em Montes Claros, que estavam decarbonizados, enfim, situação bem complicada. E eu fiquei pensando assim, cara, que crueldade está o mundo, tantas coisas ruins acontecendo, e eu tenho que ser luz nesse mundo. Eu tenho que liderar esse mundo, como você mencionou. Na minha rede de atuação, eu tenho que liderar. E de que forma eu preciso liderar, que eu posso liderar? Levando essa mensagem de libertação, essa mensagem de esperança para as pessoas. Que, de maneira resumida, foi o que Josué fez. Sim. Que Moisés fez ao longo de muitos anos. E
uma pergunta que eu me faço, Gustavo. Eu estou sendo esse fator de mudança que você mencionou agora há pouco, e de que forma que eu estou sendo esse fator de mudança? Ou estou vivendo nesse mundo como se esse mundo nunca fosse acabar? Ou me vem à mente que Jesus vai voltar quando acontecem essas tragédias? Porque a gente é muito levado a isso também. Acontece uma tragédia, acontece um desastre, o sol de Montes Claros está muito quente, Jesus vai voltar. O sol esquentou 7 vezes mais. A questão da religião que eu falei aqui agora há pouco, né? A gente não pode colocar a religião nas gavetas da nossa vida e só abrir e tirar só quando me convém. Momentos oportunos. Eu tenho que viver essa religião, eu tenho que viver uma vida de dependência ininterrupta com Cristo Jesus, a ponto de, como Enoque lá, né, para si Deus o tomou, né? E estava até comentando com o Rano lá em casa esses dias, e Rano fez uma pergunta, como que era, né, a questão de Enoque? Deus para si o tomou, né? Que vida de dependência, que vida de comunhão era essa? Às vezes o nego olhava e falava, ó, o doido, que ele morava na montanha, né? Isolado da galera. Sim, totalmente fora da urbanidade, né? Sim, vai muito contrário ao que a gente normalmente acredita e busca. Porque, assim, a Alissa, ela fez o paralelo, ela mostrou assim, ó, Josué venceu os exércitos cananeus. Jesus destruiu as obras do diabo. Josué lutava contra os gigantes da carne. Jesus enfrentava gigantes internos, espirituais e mentais. E aí a lição ela fala aqui lá no finalzinho que toda batalha deixa sangue no chão. E no Getsemane não foi diferente. Assim como Josué na batalha contra os cananeus houve um derramamento de sangue muito grande, a batalha de Jesus também houve um derramamento de sangue. E o derramamento de sangue, eu tenho como um sofrimento. Eu sou uma pessoa que sou fraca. Dependendo do que eu vejo, eu desmaio. Às vezes até em tirar sangue. Às vezes está relacionado a sangue, às vezes não está. Às vezes eu vejo sangue e não dá nada. Cara, às sangue vezes eu não posso ver sangue na minha frente. Também dá ruim. A pressão já sobe, vira uma confusão. Mas o que eu vejo assim, sempre que existe uma menção de sangue, ele está relacionado a um sofrimento. E quando a lição me traz aqui e diz que toda batalha deixa sangue no chão, eu entendo que toda a vida espiritual precisa também ter um determinado ponto que a gente fala, caramba, aqui eu realmente preciso depender de Deus. Porque se a gente chega num ponto onde eu olho e falo assim, não, eu estou top. Eu acho que eu estou de boa aqui e tal, às vezes pode voltar que eu estou super confiante. Às vezes a gente está distante demais que a gente não consegue nem estar vendo. Porque toda batalha deixa sangue no chão. E se a minha vida está pacata demais, está calma demais, está tranquila demais, é porque eu deixei de ter batalhas. E se eu deixei de ter batalhas é porque eu já me entreguei para um lado errado. E o que mais me chamou a atenção nessa questão do capitão da salvação foi isso. De que as batalhas do dia a dia, elas estão servindo às vezes como uma balança. Uma forma de eu visualizar, cara, como é que está a minha comunhão com Deus? Como é que está o meu esforço humano nessa parte? Porque a gente tem que lembrar que 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós estamos em batalha espiritual. E toda batalha tem derramamento de sangue. E se na minha não está tendo, é porque eu já não estou batalhando, às vezes eu já me entreguei. E a batalha de hoje, né, Gustavo, você como bom fisioterapeuta da área da saúde também, eu costumo dizer que, sempre pegando como um parâmetro, uma analogia com as corridas que eu gosto de correr, né, para minha atividade física. A corrida que eu vou fazer hoje, ela não vai servir para amanhã. Jamais. E não vai servir para ontem. A corrida de hoje é de hoje. É a vida espiritual nossa. Eu vou estudar a Bíblia toda segunda-feira. Eu vou na igreja todo sábado. Eu vou pegar a lição dos jovens aqui, a lição dos adultos, vou estudar só quarta-feira, porque segunda e terça eu tenho as correrias, quinta também eu tenho o meu compromisso, então quarta eu vou dedicar para estudar. Não. Como você falou, é diária. Essa luta é diária. E tem um texto aqui, eu acho que o autor foi bem forte, Gustavo, que diz o seguinte, que o sangue derramado ali, Jesus Cristo no Getsemane, marcou o lugar em que Jesus lutou por nós e resistiu até o sangue. Interessante essa abordagem que você mencionou, a questão do sangue, né? Que remete ao sofrimento e tal. Eu tenho um probleminha mesmo. Esse tempo seco desse período me incomoda muito e fico preocupado, que é o sangramento no nariz. Meu nariz começa a sangrar e a pressão sobe e vira aquela confusão.
sangue desce mesmo, para parar tem que ir para o médico, para parar e para corrigir o problema. E contextualizando a questão espiritual, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que marcou essa luta entre o bem e o mal, muitas vezes, né, Gustavo, eu só lembro na Semana Santa. Ou quando eu vou pregar, eu não posso tornar o sangue de Jesus Cristo um clichê. Sim. Não posso tornar um clichê na minha vida. Né? A gente precisa trazer esse poder divino e unir ao esforço humano, que é justamente o título de sexta-feira, que é quando a gente reconhece tudo que Deus fez, porque a salvação a gente não pode fazer literalmente nada para nos salvar, mas quando a gente reconhece o poder divino, que é Ele quem salva, a gente une ao esforço humano, que é justamente essas batalhas que a gente tem, esse derramamento de sangue. Eu vejo muito isso, a lição ela vai meio que se completando e vai se moldando, e chega na sexta-feira justamente com isso, poder divino e esforço humano. O que você destaca desse programa? Eu destaco, Gustavo, exatamente o que você mencionou aí agora, que eu coloquei que a matemática é simples, o poder divino com esforço humano. E quando eu digo simples, não é questão pejorativa, que é simples no ato de fazer, no ato de eu seguir. Como 2 mais 2 é 4, o esforço humano mais o poder divino, ou o poder divino mais o esforço humano, pode gerar bênçãos em minha vida. Oração está lá, oração. Eu não posso orar pedindo um emprego e ficar 24 horas dentro de casa só orando e correr atrás. Eu não posso orar pedindo o Espírito Santo na minha vida e não dar o primeiro passo. Não é? Você não pode orar lá com o Dani e com o pessoal dos jovens. Vamos orar para que o acampamento aconteça em fevereiro e ficar parado. Não procurar nenhum lugar. Não procurar nenhum lugar. Né? O poder divino, ele está à nossa disposição. Né? Mas é necessário o esforço humano também. Por isso que eu coloquei que a matemática é simples. E tem um trechinho aqui na lição, lá no finalzinho, Gustavo, tem um trecho de Ellen White, Patriarcas e Profetas, diz o seguinte: durante o tempo em que o grande líder intercedia junto ao Senhor, Josué e seus bravos soldados faziam todos os esforços para derrotar o inimigo de Israel e de Deus. Você já pensou se ficasse orando e ficasse parado? Mas ele fazia esforço, né? Tem que se esforçar para a gente conseguir as coisas. Né? E eles inclusive fala sobre Moisés estar com os braços estendidos, Arão e Hur vinham apoiar com uma demonstração do povo mesmo também ajudando. Cara, Deus precisava do braço de Moisés erguido para intervir? De forma alguma. Não mudava literalmente nada. Foi um simbolismo ali de realmente um esforço humano, de um apoio também das pessoas que estavam ali. Então eu vejo que isso também é muito importante para que a gente observe se as pessoas que estão ao nosso lado, elas estão dispostas a nos apoiar no nosso esforço humano que é necessário para a nossa batalha. Será que a pessoa que eu estou convivendo, a minha esposa fala, amor, é bom quando você está aqui, que às vezes ela gosta de acordar cedo para ir para a academia. E aí eu acordo para poder levar ela quando eu estou aqui, e aí enquanto ela está ali no corre se arrumando, eu vou andando atrás dela lendo a lição. Aí eu termino a lição, pego a meditação, aí vou lendo a meditação, às vezes tem que sair, eu já dou um para ela, amor, é bom que você está aqui, que você me ajuda nisso, que às vezes eu acabo esquecendo, vou ver só depois, e tal. Então a gente precisa procurar pessoas que estejam ao nosso lado e que estejam dispostos a apoiar aquilo que precisa ser o esforço humano. Porque a gente sabe que Deus já fez, o poder divino, Ele já atuou para a nossa salvação, para a nossa comunhão, mas é necessário também que nós, como seres humanos, possamos nos esforçar e justamente correr atrás disso. A lição aqui, antes dessa frase que você leu, ela diz que Moisés não acreditava que Deus venceria os adversários deles enquanto Israel permanecesse inativo. E a gente também precisa justamente lembrar disso. Enquanto eu ficar inerte, não mudar nada na minha vida para ter uma comunhão melhor, um relacionamento melhor, Deus também não vai vir aqui e forçar ninguém a nada. Normalmente quem vem e mete o bedelho de supetão é Satanás. Exatamente. Deus ele espera justamente que nós, como seres humanos, nos voltemos e a partir daí ele aplica o poder. Então Deus ele está para agir no impossível, mas o possível precisa de mim e de você agir. Você citou um exemplo, Gustavo, a gente está falando muito aqui, viu, Karine? Depois você faz as observações. Você citou um exemplo de você e Karine. Para mim, vida espiritual é isso, Gustavo. Um ajudando o outro. Né? Que você poderia agir de maneira diferente.
Karina, tal, você poderia fazer isso, faça... Não, cara. Vida espiritual é isso, é um ajudando o outro. Isso é liderança, isso é unidade, isso é poder divino mais esforço humano. Eu costumo dizer que vida em comunidade, a gente tem que viver ela não no aspecto teórico, mas prático. Né? E Deus coloca diante de nós situações para nos testar. Você poderia fazer diferente. Sim, é só o meu aqui. Não. Vocês são um casal, e esse casal é único para Deus. Né? Então, vida espiritual, reiterando, estou sendo redundante, é carregar um do lado do outro. Não um atrás, outro na frente, não, um do lado do outro, lado a lado. Eu acredito que isso é serviço, que é a questão da liderança, isso é planejamento, isso é renúncia, isso é abnegação, é abrir mão daquilo que a gente acredita que é o correto e estender a mão e ajudar as pessoas. Foi o que Moisés fez com Josué. A Bíblia não relata, mas Josué, eu acredito que ele teve situações que ele, ou até relata, mas teve situações que deve ter fraquejado. Sim. E Moisés carregou. Foram 40 anos, a gente acha que é 40 anos que foi tudo mais. Porque pra gente passar rapidinho, você lê rapidinho, mas rapidinho. O negócio é mais puxado. Legal. Vou dar a dica do quiz aqui e você vai dizer a palavra da semana pra gente concluir mais um. Dica do quiz, gente, tá na parte comunidade. Então presta atenção, dá uma olhadinha ali na parte comunidade. Veja tudo. A gente comentou, no mês passado eu já começava falando de comunidade. E a comunidade tinha um resumo bem bacana da lição e tal. Esse não. Esse eu vou usar como dica de quiz. Então dá uma olhada lá na comunidade, vê certinho o rolê que vai cair em questão do quiz na comunidade. Palavra. Uma palavra? Isso. Essa semana? Posso falar duas? Ou Pode. tem que ser uma? Não, pode falar. Você que manda. É o convidado que manda. Liderar e serviço. Eu fiquei com muito na minha mente usando essa lição de vocês, a ponto de estudar ela toda semana a partir dessa semana. Para mim, liderança é serviço. Então, liderar e serviço. Então, vai ser duas palavras da semana. Presta atenção aí. Ora pra gente finalizar? Vamos orar, Gu? Amado Pai, nós somos muito gratos por essa oportunidade de estar um pouquinho mais da Tua palavra, de conversar, de bater papo a respeito de coisas espirituais. Que o Senhor possa abençoar a nossa juventude, que o Senhor possa abençoar cada líder, Gustavo, toda a liderança, jovem da morada, todos os jovens, todas as pessoas que estarão assistindo em horários diferentes ao Pai esse podcast, que possa nos ajudar, primeiramente, espiritualmente, e ajudar quem estiver assistindo também, onde quer que essa pessoa estiver. Amém. Perdoa os nossos pecados, nos conduza, nos guie, nos faça acreditar, ó Pai, que a dependência constante do Senhor poderá resultar em grandes bênçãos para a nossa vida, a nossa oração de Jesus. Amém. Amém, Pai. Sam, valeu demais, foi muito abraço, bom. meu amigo. Gente, muito obrigado a você que ficou até o final. Curte aí, compartilha.